Olá, seja bem-vindo ao meu canal. E se você quer experimentar uma transformação de mente a partir da renovação dos seus pensamentos, você está no lugar certo. Fique comigo até o final e seja abençoado por essa palavra. A Bíblia diz em Romanos 12:2: Não vos amoldeis a este mundo, mas renovai-vos com a transformação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor. Quando o autor do livro de Romanos está ali citando a transformação da mente para experimentar uma vontade boa, perfeita e agradável, isso não significa que você, quando cristão, vai vir a Jesus e a sua mente vai ser zerada. De forma nenhuma, até porque os nossos pensamentos e as nossas construções que fizemos com paradigmas que não são pautados na palavra, eles nos geram algum tipo de experiência e aprendizagem. Só que quando nós estamos mencionando a transformação da mente, significa que o nosso processo de crescimento ele está condicionado perfeitamente com aquilo que nós pensamos. Observe que um processo de libertação, que um processo de crescimento, que um processo até de acreditar em si próprio, ele não está condicionado à posição e à opinião das pessoas alheias. Ele está condicionado com aquilo que você mesmo pensa de você. Então, para que eu comece a experimentar uma libertação, eu preciso entender perfeitamente que eu necessito dessa transformação e dessa libertação em alguma área da minha vida. Então, o nosso processo de transformação significa com a mudança da nossa maneira de pensar. A palavra é bem clara quando ela diz que o próprio Senhor ele não derrama vinho novo sobre odres velhos. Porque o vinho novo e o odre velho não vai suportar esse novo que vem. Então a mesma coisa, para nós experimentarmos uma vontade boa, uma vontade perfeita, uma vontade agradável de Deus, é necessário que nós quebremos todos os tabus criados na nossa própria mente. Porque existem conceitos criados dentro de nós que foram nós mesmos que foram construindo e com o passar do tempo isso impede com que o próprio Senhor ele tenha acesso em nós. Muitas vezes nós temos uma visão deturpada de Deus como Pai, porque nós tivemos referência de um pai ruim, de um pai carrasco, de um pai que ele não era presente, que ele não supria ali aquilo que nós precisávamos. E quando nós vamos olhar para o nosso Deus Pai, nós pegamos a referência da terra e construímos essa mesma resistência em nós. E quando nós permitimos com que a nossa mente seja mudada, transformada, nós começamos a experimentar a boa e a perfeita vontade de Deus. Por muitas vezes eu tive pensamentos de Deus como um pai carrasco, como um Deus que se eu não cumprisse a risca aquilo que ele tinha determinado sobre mim, eu entraria na sola, eu teria castigo de Deus e eu teria várias punições da parte de Deus. E por muito tempo eu fiz coisas sem o coração estar voltado naquilo. Eu fiz simplesmente por medo de uma punição de Deus. E quando eu entendi que Deus não trabalha assim, a minha vida começou a fluir de uma maneira grandiosa, porque eu entendo hoje que eu sou o reino e eu manifesto esse reino por onde eu passar. Muitas vezes nós criamos conceitos de Deus na nossa mente e levamos aquilo para a nossa vida toda e não desfrutamos do melhor dessa terra por medo das punições de Deus. De fato, que se Deus nos manda fazer algo e nós não concretizamos, com certeza vai vir alguma consequência sobre nós por causa disso. Mas Deus ele não trabalha dessa forma. Deus não é opressor. O que Deus tem para nós são coisas grandiosas, mas a nossa mente precisa ser transformada de tal maneira para experimentarmos essa vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Quando eu entendo que o evangelho é suave e que nós precisamos manifestar o reino onde quer que eu passe, eu consigo
fluir nos dons de uma maneira suave. Porque não é sobre fazer para Deus, mas é sobre ser em Deus. O que você é em Deus? Porque a maioria das vezes os nossos problemas mentais eles estão aqui na nossa mente. Nós nos sentimos pequenos, nós nos achamos pequenos, nós nos achamos incapazes de realizar alguma coisa para Deus, sendo que o Senhor nos chamou para fazer obras grandiosas. Então, os contextos criados na nossa mente, eles precisam ser transformados. Nós precisamos abrir mão dos conceitos antigos para que Deus se manifeste com o novo, para que nós possamos fluir no novo de Deus. Por muito tempo, eu fiquei apegado a uma palavra que eu recebi sobre a minha vida, sobre o meu ministério, e por muito tempo eu fiz muitas coisas sem o próprio Deus, mas com medo de uma consequência vir sobre mim por causa de tal coisa. No dia que eu entendi que essa palavra ela tem um tempo profético para acontecer, que o reino de Deus sou eu e que Deus não vai me chibatear, que Deus não vai me castigar, que Deus não vai me oprimir por ter errado e interpretado a palavra da minha forma, a minha mente começou a fluir, eu comecei a fluir melhor até em outras áreas da minha vida. Então, quando nós compreendemos que o nosso Deus, ele é perfeito e existe um tempo perfeito para todas as coisas, nós vamos longe. Eu quero que você entenda com essa palavra, renovação da sua mente, é que você precisa desconstruir coisas que você mesmo construiu a respeito de Deus, para que você comece a viver o novo. Você é o reino de Deus. Você manifesta o reino de Deus por onde você for, por onde você passar. Você é um instrumento poderoso de Deus. E as maiores limitações elas não vêm de demônio, ela não vem de opressão e ela não vem de acusação de pessoas, mas elas estão inseridas na nossa mente porque nós não nos achamos capazes de executar coisas das quais o próprio Deus nos confiou. Nós precisamos nos voltar ao Senhor, pedir com que Ele nos ajude, com que a nossa mente seja livre, limpa e transformada desses conceitos arcaicos que foi ministrado sobre nós. E aí sim nós vamos experimentar o novo de Deus, a bondade de Deus, o fluir de Deus, a vontade boa, perfeita e agradável. Deus te abençoe.